você assumir-se publicamente como crente, fique à espera de perseguição. Todos os apóstolos passaram por perseguição. Todos os apóstolos passaram por luta. E é por isso que você precisa de um ensino sólido para te manter em meio à luta. Vamos lá, celebre o Senhor bem forte. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Será que você podia sair do seu lugar para saudar 3 irmãos, dizer a eles que são bem-vindos? Meu irmão, minha irmã, você é bem-vinda. Você é bem-vindo. Aleluia. Quantos estão alegres por estarem na casa de Deus? O texto diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos lá, celebre o Senhor, toma o teu assento. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Assim que nos assiste pelo digital, seja de igual forma muito bem-vindo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estão todos bem? Firmes, né? No dia de hoje nós vamos dar início a uma série nova. Uma série de conversas nova. Para aqueles que gostam de anotar, a nossa série de maio é intitulada Coragem para Viver em Comunhão. Coragem para viver em comunhão. Coragem para viver em comunhão. E para esse arranque, lembrar que, preste atenção, todas as nossas mensagens, estão aqui os ministros, podem confirmar, as séries, as mensagens, os títulos, não estão a ser feitos à medida que acontece algo na igreja. Não. Todos os temas que nós estamos a discutir foram acertados desde janeiro. Desculpa, antes de janeiro. Amém? Então nós temos um programa anual. As igrejas todas estão a seguir o mesmo programa. Receberam o programa todas em janeiro. E nós estamos a seguir o programa. Amém? Celebre o Senhor porque nós estamos a ser fiéis ao programa que estabelecemos. Ele está nos a dar força. E para o dia de hoje nós estaremos a ver o tema para esse arranque. Não fomos feitos para vivermos, para andar sós. Não fomos feitos para andar sós. Alguém diga, eu não fui feito para andar sozinho. É mesmo isso. O foco dessa nossa série, Coragem para Viver em Comunhão, é o de restaurar relacionamentos, trazer saúde naquilo que denominamos a vida da igreja. Aleluias. Restaurar os relacionamentos dentro da igreja, porque a igreja não é o prédio que eu venho. A igreja é uma família que eu pertenço. Aleluias. Não fomos feitos para andar sós. Salmo 68, verso 6. Não fomos feitos para andar sós. Salmo 68, verso 6. Podemos todos ler a uma só voz? 1, 2, 3. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Vamos todos ler mais uma vez a uma só voz, todos firmes, amém? Se a palavra de Deus, se a palavra
tem vida. Céus e terra passarão, mas disse Jesus, a minha palavra não passará. Vamos todos ler uma só voz. 1, 2, 3. Deus faz solidão, vive em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam. Fantástico, uau, tremendo. Amados irmãos, nos nossos dias, pese embora a tecnologia avance cada vez mais, e hoje com a invenção ou a descoberta, melhor dizendo, da internet, o mundo transformou-se numa aldeia. Nós temos hoje as redes sociais, Instagrams, Facebooks e outras redes sociais. Mas a verdade é que, apesar de todo esse avanço tecnológico, apesar de toda essa tecnologia que tornou o mundo numa aldeia, a verdade é que a solidão nos nossos dias e os problemas psicossomáticos só tendem a crescer. As taxas de suicídio, as taxas de solidão só tendem a crescer. Você vai encontrar pessoas que têm muitos amigos nas redes sociais, milhões de seguidores, mas tais pessoas estão a lidar com problemas de depressão, com problemas de tendência para suicídio. Por quê? Porque apesar de todo esse avanço tecnológico, nós continuamos desconectados. Aleluias. A mesma realidade nós apreciamos hoje nas igrejas. Infelizmente, nós hoje temos igrejas grandes, numericamente falando, mega igrejas, mas o nível de solidão e de isolamento nessas mesmas igrejas é de arrepiar. Em Gênesis, capítulo 2, verso 18, Deus declara, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja o quê? Só. Isso é para aquelas pessoas que acham que se elas tiverem contato e comunhão com Deus, é suficiente. Mas a verdade é que nós vemos aqui um cenário completamente desafiador. Adão tinha contato com Deus, tinha comunhão com Deus, mas ainda assim o próprio Deus chegou à conclusão de que Ele só na vida da pessoa não é suficiente. Deus disse, não é bom que o homem esteja o quê? Só. Espera aí, Deus, mas Adão tem contato contigo. Não, mas não é suficiente. Por quê? Anote aí algo. A comunidade, a comunhão é uma necessidade espiritual. Relacionar-se com outros seres humanos é uma necessidade que é espiritual. Diga assim, é uma necessidade espiritual. Fala com mais vida. É uma necessidade espiritual. Portanto, o isolamento não é uma opção. O isolamento não é uma opção. Por quê? Porque o isolamento não faz parte do plano de Deus. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que foram feridas em relacionamentos, em especial pessoas que foram feridas dentro da igreja, que hoje nós vamos encontrar pessoas que vêm participar dos cultos e já não querem criar relacionamentos dentro da igreja. Alguém está aqui? Você vai encontrar pessoas que elas estão há anos dentro de uma igreja e nunca criaram nenhum relacionamento com ninguém dentro daquela mesma igreja.
daquela mesma igreja. Deus nos criou para nos relacionarmos. O Salmo 133, verso 1. Salmo 133, verso 1. Na versão NTH. Versão NTH. A Bíblia diz: como é bom. Como é bom. E quê? E agradável que o povo de Deus viva o quê? Unido, como se todos fossem o quê? Irmãos. Veja aí, irmão. A Bíblia vai declarar que é algo bom, que é algo agradável. Em outras palavras, embora a tua fé seja individual, mas saiba de algo, você não cresce sozinho. A tua fé, ela é individual, mas ela cresce e se desenvolve na comunidade. Ela cresce e se desenvolve na comunidade. Você e eu fomos criados para nos relacionarmos. No verso 12 ele vai falar do seguinte: é como azeite que é perfumado sobre a cabeça de quem? De Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto que é sacerdotal. Repare que ele começa a falar da importância de estarmos unidos como irmãos, e logo a seguir ele começa a fazer referência ao óleo. O óleo nas Escrituras representa o Espírito Santo, representa o empoderamento de Deus. Amados irmãos, é muito importante que você saiba que as tuas orações, sim, são poderosas. A tua entrega a Deus é valiosa. Mas a unção de Deus e o poder de Deus, ele é mais visível e mais potente quando nós estamos unidos. Eu pensei que eu fosse ouvir um amém. Quando nós estamos o quê? Unidos. Anote aí algo. Quando você e eu, quando nós nos isolamos, nós nos tornamos presas fáceis. Nós nos tornamos presas que fáceis para o inimigo. Repare que o leão, quando vai à caça, ele sempre vai procurar aquela ovelha que se afastou da quê? Que se afastou do grupo, sim ou não? Por quê? Quando você está unido aos outros, você é forte. Mas quando você está sozinho, você é fraco. Será que você podia virar, se você tem alguém do teu lado, você dizer assim: quando você está sozinho, você é fraco, meu irmão. Mas quando você está conosco, somos fortes. Por exemplo, no Novo Testamento, nós não encontramos nenhum texto onde a Bíblia diz que alguém estava a orar e o chão tremeu. Não. O nosso problema hoje no cristianismo é que hoje no cristianismo o individualismo está a falar muito alto. Não existe nenhum texto onde a Bíblia diz que alguém orou e o chão tremeu, mas a Bíblia diz que quando os irmãos se uniram e oraram, o lugar onde eles estavam tremeu. Oh, come on, alguém está a ouvir? Nós somos mais fortes quando estamos unidos. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala: eu preciso de você. Isso, vira para outra pessoa, fala a mesma coisa: eu preciso e preciso da tua fé. Aleluias. Extremamente importante. Nós encontramos vários textos na Bíblia, ou exemplos de pessoas que enverdaram pelo caminho da solidão, não da solitude, solidão. Pessoas que viveram solitários e que não tiveram um final feliz. Nós temos o primeiro caso, o caso de Caim. A Bíblia diz que Caim matou o seu irmão.
E foi sozinho. E a Bíblia diz que até os dias de hoje, quando se fala de Caim, até no Novo Testamento, quando se fala de Caim, não se fala a partir de uma perspectiva positiva. A Bíblia diz que ele seria vagabundo. Por quê? Porque ele não respeitou o princípio da comunidade, de andarmos juntos. Temos um outro exemplo, que é o exemplo do profeta Elias. A Bíblia diz que Elias era um profeta tão forte, mas tão forte, que ele orou e fogo vivo caiu do céu. Fogo vivo caiu do céu. Aleluia. Respeita. Aleluia. Você que está aqui, você nunca orou, nem já uma gota d'água caiu. Amém. Mas veja, Elias orou e fogo vivo caiu do céu. Mas o que a Bíblia vai nos dizer? Que Elias era um indivíduo que era strong, era um profeta talentoso, mas Elias tinha graves problemas na área de relacionar-se com pessoas. Graves problemas. Ele andava sempre sozinho. Ao ponto dele ter dito a Deus: só sobrei eu, estou sozinho, já não tens profeta na terra. Deus disse: não, tem outros 7.000. Só que você é que não sabe se relacionar. E o que é que nós vemos? Apesar do power, apesar da unção que esse homem detinha, a Bíblia nos fala que ele continuava com tendências suicidas. Elias lutou todo o seu ministério com a depressão. Por quê? Depressão não é algo que você vence com medicação. Depressão é algo que você vence com comunidade. Com comunidade. Relacionando-se. Como é que você vence a depressão? Relacionando-se. Temos um último exemplo aqui para esse horário. É o exemplo de Tomé. A Bíblia diz que quando Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava. E como é que nós o caracterizamos? Tomé duvidoso. Ele estava sozinho, os outros estavam juntos. Quando Jesus apareceu, resultado, ele se tornou incrédulo. Porque quando você se isola, a tua fé enfraquece. Quando você se isola, você fica frio. É na comunidade e no relacionamento com outras pessoas que você é aquecido na tua fé, fortalecido na tua fé. Por favor, no nome de Jesus, esqueça de uma vez por todas essa ideia de que eu vou para a igreja para assistir o culto e ponto final. Não, você precisa de criar relacionamentos aqui dentro. O vosso amém. Fala para o irmão do lado, você precisa de criar relacionamentos aqui dentro. Você precisa de criar relacionamentos aqui dentro. Eu não, pastor. Ok, eu entendo. Mas, com todo o respeito, quando eu ouço alguém a falar assim, eu já sei que essa pessoa, em algum momento da sua vida, foi ferida. E o pior não é a ferida, o pior não é o que te fizeram, o pior é você não dar a si mesmo a oportunidade de se curar. Você tem que dar a você mesmo a oportunidade de ser curada. Porque gente ferida vai ferir outras pessoas. Hello? Mas nós também encontramos exemplos de pessoas que progrediram na sua caminhada com Deus, tiveram uma relação extraordinária com Deus, porque estavam dentro de uma comunidade. Dentro de uma comunidade. Por exemplo, nós encontramos o exemplo de Moisés. Eu podia falar de dois relacionamentos de Moisés, podia falar da relação de Moisés com Arão, mas repare nas Escrituras a relação que Moisés tinha com Josué. A Bíblia diz que sempre que Deus chamasse a Moisés para subir ao monte, Josué o acompanhava. Por quê? Porque a fé não é para ser vivida sozinho. Você que está aqui, você já está com esse espírito de suicídio, já está a te seguir esse espírito. Quer sempre fazer tudo sozinho. Por quê? Vira para a pessoa que está do outro lado e diz,
É o que então? É o que então? Mas é incrível, você vai encontrar pessoas. Está aqui, tem muito espaço, tem gente aqui. Prefere ficar no fundo, num canto sozinho ali. É o que é isso? É incrível. Vai escolher um fundo, vai ficar sozinho. Eu sou mesmo sozinha. Não. Abra o teu coração nessa manhã. Eu disse, abre o teu coração para a vida de comunidade, para os relacionamentos. Dá a si mesmo a oportunidade de relacionar-se. É linda a relação de Moisés com Josué. Sim, era uma relação de mestre e discípulo, mas era um relacionamento. Aleluias. Nós encontramos também nas Escrituras, por exemplo, a relação de Jesus com Lázaro. A Bíblia vai falar que Jesus tinha uma forte relação com Lázaro. Sim ou não? A irmã de Maria vai dizer que para Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria quê? Morrido. Nós vemos que Jesus tinha relacionamentos. Quando ele é batizado nas águas, depois batizado no Espírito, deu início ao seu ministério, seu primeiro ato. Lance aí Marcos 3, verso 14. Marcos 3, verso 14. Vamos todos ler Marcos 3, verso 14. 1, 2, 3. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados. Viu? Você leu muito rápido. Você leu muito rápido. Ele escolheu 12 homens para ficarem com ele. Para ficarem com ele. Não apenas para serem enviados. Não apenas para fazerem a obra. Para ficarem com ele. E você vai encontrar nas Escrituras vários textos onde você vai ver Jesus no dia a dia com os discípulos, a relacionar-se com os discípulos, a comer com os discípulos. E assim vai indo. Por quê? Porque embora a fé seja individual, ela cresce em comunidade. Aleluias. No Novo Testamento encontramos um último exemplo para o nosso dia de hoje. Encontramos o exemplo de Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo. Mas a verdade é que se você for ler as epístolas paulinas, você vai descobrir que Paulo não se relacionava só com Timóteo. Paulo relacionava-se muito bem com Onésimo. Paulo tinha veja, Paulo nunca realizou nenhuma viagem missionária sozinho. Deixa aqui tocar. Jesus nunca enviou ninguém sozinho. Ele sempre enviava 2 a 2. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz: queres ficar sozinha para quê? Esse espírito de sozinha. E as pessoas postam, gostam. Nesse mundo é eu e Deus. Mais vale sozinha do que mal acompanhada. Na vida eu já sei que sou eu mesmo, sou sozinha. Irmã, não confia, se vira sozinha. Olhe para os números de suicídios, de doenças psicossomáticas. Conviver é difícil, mas ficar sozinho é pior. E deixa eu dizer, sabe por que conviver é difícil? Anote aí. Porque você é difícil. Você é difícil. É só isso. É só isso. É simplesmente isso. Conviver é difícil porque você é difícil. A Bíblia vai nos dizer que a
após aceitarmos a Jesus Cristo, nós devemos privilegiar a nossa família espiritual. Depois de aceitarmos a Jesus Cristo, a tua principal família não é a biológica, é a espiritual. É a espiritual. Mas o que acontece? Infelizmente, as pessoas hoje vêm assistir cultos, levantam as mãos, louvam a Deus, mas não têm relacionamentos dentro da igreja. Não se relacionam com ninguém. O culto acabou, vão embora. Ainda falam com orgulho. Eu ali só vou buscar Deus. Em Atos capítulo 2, verso 42, a Bíblia nos fala da igreja primitiva, e a Bíblia nos diz: e todos continuavam firmes, seguindo o quê? Os ensinamentos dos apóstolos, vivendo como? Em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo o quê? Orações. Juntos. Alguém diga juntos. Mais uma vez. Muito bem. Desde o início do ano que nós demos início aos pequenos grupos na igreja. E eu quero que você aplauda isso. Demos início. E eu quero que você perceba que os pequenos grupos não são mais uma estratégia para a igreja crescer. Não. Os pequenos grupos não é um método. Os pequenos grupos que nós demos início é a igreja. A igreja são os pequenos grupos. Domingo no culto é uma bênção. A celebração do domingo, o ajuntamento do domingo é uma bênção. Mas deixa eu ser sincero com você. E eu falo a partir de um lugar de amor. O pastor está falando a partir de um lugar de quê? De amor. Por mais que eu te ame, infelizmente, eu não vou conseguir estar lá para você quando você necessitar. Nosso último encontro, um dos nossos últimos encontros, tivemos 9.700 pessoas. No grande encontro que fizemos de concentração no nosso espaço. Isso foi em 2023. 2023. Só uma igreja de 500 pessoas, o pastor já não consegue atender todo mundo. Impossível. Então, eu quero que você perceba que poderá acontecer uma situação na tua vida e eu não estar. Tem pessoas que estão nessa igreja há 5 anos, 6 anos. Eu já vi até 8, 9 anos nunca tiveram um encontro comigo. Porque encontrar-se comigo é mesmo difícil. Amém. Falava com os irmãos às 6 horas. Eu estou com perto de 3.000 mensagens por ler. E parto o meu coração. Porque eu sei que são mensagens de mães que estão a pedir pelos filhos. Pessoas que estão a precisar de oração. Mas eu não sou máquina. Eu disse uma vez aos irmãos: se eu decidir só responder todo mundo que me escreve, eu deixo de ser pastor e abro um ministério só de responder mensagem. Quem já ouviu o que eu estou falando? Se eu lhe entregar o meu telefone para ficar consigo só uma manhã, você vai querer deitar o meu telefone? Meu telefone não para. Está parado assim. Porque sabem que é domingo, ele está no altar, não liga. Mas o telefone não para. Aleluia. Uma vez cometemos um pequeno errozinho, um lapso. Colocamos o número do meu WhatsApp antigo numa das ministrações. E, irmãos, por que eu estou a dizer isso? Para você saber que o pequeno grupo é a nossa rede de cuidado. Nós temos N casos e nós vamos mostrar esses casos de pessoas que estavam a lutar com o câncer sozinhos na igreja. Até que entraram para um pequeno grupo e agora já não estão a lutar sozinhas.
Agora tem um grupo de irmãos que está a orar com eles, que está a acompanhar, que está... Nós estamos a ouvir testemunhos fantásticos de irmãos que estão a ajudar outros irmãos, de pessoas que estão a facilitar a vida para outras pessoas. Por quê? Porque os pequenos grupos é onde você vive a igreja. Igreja não é o culto de domingo. Será que você podia dizer isso para a pessoa que está do teu lado? Igreja não é o culto de domingo. Fala para ele, igreja não é o culto de domingo. Igreja não é o culto de domingo. Domingo é o ajuntamento. E o domingo não transforma ninguém. Juntar pessoas só para tirar fotografia, eu já não ligo isso. Amém? Nós já juntamos crowds, isso já não nos impressiona. Nós agora queremos saber como é que essas pessoas que vieram estão a ser cuidadas. Como é que estão a ser cuidadas? Como é que estão a ser tratadas? Estão a ser transformadas? Aleluias. No verso 46, olha o que a Bíblia diz. Vamos todos ler o verso de número 46. Atos 2, 46. 6. Vamos todos ler. 1, 2, 3. Todos os dias. Não está todo mundo a ler. Vamos todo mundo. 1, 2, 3. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Maravilha! Mas você vê aqui o modelo. Haviam reuniões de celebração no templo e reuniões em casa. Reuniões no templo e reuniões em casa. Essa semana nós recebemos várias fotografias, porque nós temos até o momento já mais de 1000 e tantas pessoas nos pequenos grupos. E essas pessoas estão a viver a igreja de numa outra perspectiva e dimensão. Hoje em dia, se você for para hoje, se você for especialmente os finais de semana, se você for para o lombo está sempre na minha boca, meu Deus, oh Deus, é saudade, né? O Belas, se você for ao Belas, você vai encontrar lá o MIF, os pequenos grupos do MIF lá. Hello? Daqui a nada nós vamos encher Angola. Oh, calma, não celebra. Você encontra irmãos que estão a reunir-se e etc. Vão assistir filmes juntos. Se você vier aqui a quarta-feira, você não vai reconhecer. Amém? Aqui a quarta-feira você vê pessoas apagarem a vela. Amém? Fazem suas festinhas aqui. Porque no domingo você é mais um. Mas no pequeno grupo você tem nome. Sabem a tua data de aniversário. É onde você sente o cuidado. Aleluias. Alguém está a pegar alguma coisa nessa manhã? Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. E nas suas casas partiam o quê? O pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Existem várias festas que Deus destacou nas Escrituras e até ordenou que o seu povo celebrasse. Nós temos a festa da Páscoa, uma das principais. Nós temos a festa de Shavuot, que é a festa das colheitas. Nós temos a festa de Purim, amém? Temos o Rosh Hashanah, temos Yom Kippur e outras festas. Mas a única festa nas Escrituras que próprio Deus diz que é a festa da alegria é a chamada festa das cabanas. Essa festa das cabanas Deus ordenou que fosse celebrada para trazer o povo de Deus à memória do tempo em que eles estavam no deserto. Então, até os dias de hoje, judeus em todas as partes do mundo, de diferentes estratos sociais, eles sabem, quando chega o período da festa das cabanas, o que é que eles fazem? Eles abandonam o conforto das suas casas e vão passar 7 dias em cabanas para lembrarem de onde Deus lhes tirou, como Deus deu provisão aos seus pais.
E os judeus dizem que a festa das cabanas é considerada a festa da alegria por Deus. Por quê? Porque é a festa onde a união do povo é verdadeira. Porque na festa das cabanas, Deus mandou que eles se unissem, trazendo para fora e expressando as suas diferenças. Não escondendo as diferenças, mas expressando o quê? As suas diferenças. A verdadeira união não é fingir e aceitar tudo. A verdadeira união é eu te aceitar apesar das nossas... eu falei algo forte. Apesar das nossas, vamos lá. Apesar das nossas, vamos lá. Apesar das nossas, vamos lá. Apesar das nossas... Fala para o irmão do lado. Nós podemos ser unidos apesar das nossas diferenças. Fala para a pessoa que está do teu lado. Nós podemos ser unidos apesar das nossas diferenças. Podemos andar em irmandade apesar das nossas diferenças. Isso é que é família. A família é família não porque somos todos iguais, mas a família é família porque apesar das diferenças, nós decidimos conviver mesmo assim. E veja, eles vão dizer que essa união é fácil por causa desse conceito, mas é também fácil porque as cabanas são pequenas. E para entrar para a cabana você tem que baixar. Para entrar para a cabana você tem que baixar. Aponta para quê? Para a humildade. Sem humildade não vai ser possível haver união. É por isso que nós temos, nos pequenos grupos, você vai encontrar pessoas com salários altíssimos e pessoas desempregadas. Você vai encontrar pessoas que vêm de um extrato social da nata do país, altíssimo, mas que estão a conviver com pessoas que andam a pé, que estão a passar por necessidades básicas. Por isso é que para manter a união, você vai ter que baixar o nariz e desinflamar o peito. Desinflamar o peito. Calma, alguém já ouviu o que eu estou falando? Desinflamar o peito. A união fica difícil quando você se acha mais bonita, mais linda, o mais não sei o quê, o mais assado, o mais cozido, o mais tal. Sabes quem sou eu? O angolano gosta dessa expressão, né? Sabes quem sou eu? Não, no pequeno grupo somos todos. Eu também faço parte do meu pequeno grupo. Está ali o meu líder. Líder, faz um sinal para saberem que você é meu líder. Meu líder. Meu líder. E hoje, o nosso pequeno grupo, vamos assistir filmes juntos. É verdade, hoje. Está marcado para hoje. Não estão a aplaudir, estão com inveja. Vamos assistir um movie. Comer pipoca, vamos rir, vamos... Hello. Você continua na tua solidão, você que sabe. Eu termino abrindo. Não era para eu vos dar esse texto, mas eu vou dar. Eu vou dar porque vocês são mais abençoados do que os outros. Ter família é difícil. Estou aqui no altar, mas estão a usar o meu cartão. Sou Deus. Você que quer casar, pensa bem antes. Faz uma reflexão profunda. Quase que esse débito ia estragar minha pregação, porque eu estou quase a desaconselhar. Mas vamos lá, 1 de Samuel capítulo 10. 1 de Samuel 10. Veja, Saul foi ungido o primeiro rei em Israel. E Saul, preste atenção, Saul, ele foi ao encontro de Samuel, porque uma das ovelhas do seu pai perdeu-se. Uma das ovelhas abandonou o grupo. Resultado, ficou perdida. Hello? Uma das ovelhas ficou solitária. E nós não fomos feitos para vivermos em solidão. Vira para o irmão do lado e diz:
para com essa solidão. Fala hoje mesmo, vai ter que acabar hoje. Fala hoje. Essa vida disso tem que acabar hoje. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E dos apóstolos. Em nome de Moisés. Em nome de Neemias. Em nome de Esther. Isso tem que acabar. Em nome até de Judas. Tem que acabar isso. Você vê, há pessoas que você olha, você vê, não, esse indivíduo está passando, tá com problemas aí, há almas que você olha assim, é só um cinema. Pastor não sabe o que me fizeram, ele me abandonou, me trocou por outra. Não acaba com a tua vida, sai só com um amigo, vai ver que o mundo é muito mais colorido. Aleluia. A Bíblia diz, Samuel tinha levado consigo, não, lança na versão ACF, por causa disso, isso é muito extenso. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre quê? A cabeça. E depois, e disse, porventura que não te ungiu o Senhor por capitão? Mas repare, lhe ungiu, mas o Espírito não veio sobre ele. O Espírito não veio sobre ele. Se você for ler 1 Samuel 16, verso 13, quando Samuel unge Davi, o Espírito veio logo sobre ele. Eu vou falar por quê. Veja aí. Apartando-se hoje de mim, acharás que? Acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão que acharam-se a jumenta. O que é que ele está dizendo? Eu te ungi, mas quando você sair da minha presença, ao relacionar-se com 2 homens, eles vão te dizer algo. Quando você está em comunidade, você vai ouvir o que você precisa, o que você necessita. É na comunidade que você vai ouvir. Às vezes você não vai ouvir na montanha, se separando para jejuar. Há coisas que você só vai ouvir quando você estiver ali no pequeno grupo. Alguém vai ter uma palavra fresca de Deus para ti. E eu quero lembrar, no pequeno grupo você não vai ouvir o que você quer. Porque o pastor pode pregar o que você quer, mas os irmãos que estão no pequeno grupo contigo é que estão a ver os teus defeitos. Então lá você vai ouvir o que você precisa. Vais mesmo trancar a cara, porque vão te falar coisas. Verso a seguir. E quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de quê? Ali te encontrarão quê? Primeiro vais encontrar 2 homens que vão te dizer. Depois vais encontrar 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando o cabrito, outro levando. Verso a seguir. E te pergunta, como estás? E te quê? O primeiro grupo de homens vão te dizer. O segundo grupo de homens vão te dar. É quando você está nos relacionamentos que você começa, como nós estamos a ver pessoas, hoje estão nos pequenos grupos, e meus irmãos, estão a ter testemunhos, coisas estão a acontecer, portas estão a se abrir, porque é nos relacionamentos que Deus usa pessoas para te darem coisas. Te darão, não vai vir do céu, te darão, vai vir de homens. Verso a seguir, vamos lá. Verso a seguir. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando aonde? Encontrarás que? Aqui, primeiro 2, depois 3 homens, agora é um grupo de profetas. E o que Samuel vai dizer? Descem do alto, saltério, eles estarão profetizando. Verso a seguir, veja o que ele vai dizer. E o Espírito, só aí é que se apoderará de ti. Ao conviveres com o grupo dos profetas, o Espírito de Deus vai crescer em ti, vai se apoderar de ti e profetizarás. É no convívio com as pessoas que você vai receber habilidades, que você vai desenvolver habilidades, que você vai crescer espiritualmente. E ele depois diz, e tornar-te-ás um outro homem. Você não muda, você não é transformado na montanha. Você não é transformado jejuando no teu quarto. Você é transformado ao conviver com outros crentes.
Come on, alguém celebra o Senhor. Será que eu abençoe alguém nessa manhã? Eu perguntei, eu abençoe alguém nessa manhã? Se sim, me dá um amém forte no nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, aleluia. Amém. Feche os teus olhos e fale com Deus para quebrar no teu coração toda a solidão, para quebrar no teu coração toda a iniciativa de estar só, de andar sozinho. Fale com Deus. 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 Pai, no nome do Senhor Jesus, nós cancelamos todo espírito do suicídio, todo espírito de depressão, cancelamos todo espírito de solidão. Pai, nós nessa manhã declaramos que nós somos o povo do Senhor. Nós declaramos que temos uma família em Cristo. E nós declaramos o nome do Senhor Jesus Cristo, que nós escolhemos andar em comunidade para a glória e para o louvor do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte.